Olá pessoal, meu nome é Dijane, eu sou arquiteta urbanista e hoje eu vim falar um pouquinho do meu trabalho que vai ser apresentado no terceiro simpósio brasileiro online de gestão urbana e um pouquinho também da minha área de pesquisa, que é a sustentabilidade em empreendimentos habitacionais, o qual esse trabalho faz parte do desenvolvimento. Para começar, meu trabalho a gente realizou em formato resumo expandido, então talvez eu não consiga oferecer muitos detalhes nesse momento, mas vou deixar aqui também meu contato, o meu e-mail para possíveis dúvidas, alguns esclarecimentos que alguém tiver interesse. E é isso aí. Bom, quando a gente fala de sustentabilidade em empreendimentos habitacionais, a gente está falando de um termo bem amplo, né? A gente vê hoje em dia com muita frequência a questão da repercussão do termo sustentabilidade. Para quem não é da área, para quem tem alguma dúvida, eu vou tentar assim deixar um esclarecimento assim ainda bem superficial sobre sustentabilidade. Mas assim, de uma maneira geral, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de equilíbrio entre consumo e produção, entre produção e impactos gerados ao meio ambiente, à sociedade, ao sistema econômico, de uma forma bem geral mesmo. Mas na construção civil, no ambiente das cidades, a sustentabilidade está ligada à preservação desses recursos e principalmente no que diz respeito à produção habitacional, à produção de empreendimentos, de forma a ter inserções urbanas mais inclusivas, menos impactantes aos sistemas de mobilidade, de gestão de resíduos, ou seja, a fazer isso da melhor maneira possível para que as pessoas possam ter uma boa qualidade de vida. E quando a gente fala de interesse social, a gente está falando diretamente de uma população de baixa renda, que logo de início não tem, né, já se entende que não tem o acesso à renda com maior facilidade, o acesso a financiamentos com maior facilidade, sendo aí atendidos por esses empreendimentos com foco, né, no interesse social. Bom, o trabalho está pautado na verificação de parâmetros que possam ser mensurados para a aplicação de uma ferramenta chamada SB2 Urban, né, o qual está voltada para uma avaliação do potencial de sustentabilidade do ponto de vista da inserção urbana, e o qual também é baseada na ferramenta internacional SB2, né, caracterizada por oferecer uma maior flexibilidade de avaliação e atendimento às necessidades particulares de cada região, de cada empreendimento especificamente. Bom, no cenário nacional foi verificado nos últimos anos uma grande produção de habitações e principalmente também de habitações de interesse social, que aliado também a esse aumento de produção, também é caracterizado por uma baixa qualidade construtiva, na maioria dos casos, uma inserção urbana deficiente, com grandes impactos ambientais, e uma carência de equipamentos e serviços públicos significativos para a população, né? O que traz uma situação de baixo potencial de sustentabilidade, visto os grandes e significativos impactos negativos identificados, né? Diante disso, a necessidade é evidente da desenvolvimento e adoção de ferramentas que possam avaliar e, com isso, identificar os principais problemas desses empreendimentos de forma técnica, para que os processos projetuais e construtivos possam ser melhorados e, com isso, consequentemente, haja uma maior preservação dos recursos naturais, possa também ter ambientes mais inclusivos e, consequentemente, é o mais importante, diante dessas questões, a melhoria da qualidade de vida dessas populações de maneira sustentável. Tá bom? Então, o objetivo foi verificar a compatibilidade de parâmetros mensuráveis dessa ferramenta de certificação nacional, que no caso foi adotada o selo Casa Azul, por ser uma ferramenta de maior repercussão nacional e também de já ter vários empreendimentos já avaliados que servem aí como referência nos processos avaliativos, para suporte da aplicação de uma ferramenta SB2 Urban, né, empreendimento de habitação social. Né, assim, o objetivo é ampliar a visão
do checklist proposto pelo selo Casa Azul, inicialmente, para que possa ser estabelecido um método de cálculo, um método de avaliação mais apurado e mais estruturado no decorrer dos processos avaliativos. Como estudo de caso, foi adotado o empreendimento da cidade de Catanduva, residencial Júlio Ramos e Jardim Nova Catanduva, para que pudessem ser feitos os levantamentos iniciais trazidos pelos requisitos do selo Casa Azul. O método, então, foi pautado em pesquisa bibliográfica, em uma abordagem multicritério de estudo de caso, né, trazendo aí essas duas metodologias, o selo Casa Azul, essa ferramenta nacional, e o SBT Urban, de origem portuguesa. Os procedimentos foram divididos em etapas, sendo elas a verificação dos critérios do selo Casa Azul analisados nos empreendimentos, que puderam ser analisados nos empreendimentos, a escolha de uma referência, né, de um empreendimento já avaliado pelo selo Casa Azul, que pudesse estar trazendo um bom potencial de sustentabilidade para poder estabelecer uma comparação com os empreendimentos a serem analisados. A verificação de indicadores do SBT Urban que tem temas correspondentes com esses requisitos avaliados para que pudesse ser feito as leituras depois, posteriormente dos cálculos, mediante a alimentação desses requisitos, desses dados levantados que fossem correspondentes. E, por fim, o estabelecimento do cálculo da ferramenta SBT Urban para verificação da aplicabilidade diante das características nacionais apontadas. Os resultados foram baseados nas categorias que puderam ser avaliadas do selo Casa Azul, as quais abrange a qualidade urbana, eficiência energética e gestão de água, traduzindo 21 critérios no total avaliados nesses dois empreendimentos na cidade. Desses 21, o primeiro empreendimento, Júlio Ramos, atendeu a 12 e o segundo, Nova Catanduva, atendeu a 16. Enquanto a benchmark adotada, que foi edifícios G e E da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, atendeu a 18 critérios dentre os 21, sendo então legitimada a escolha desse empreendimento como referência, visto que também ele foi certificado em nível ouro pelo selo Casa Azul e também por se tratar de um empreendimento de habitação de interesse social nacional, né? O que é uma das exigências aí para poder estar estabelecendo a benchmark, né? O grau de potencial sustentável elevado em relação ao objeto de estudo e as similaridades, né, com o objeto de estudo. Eu não sei se vocês vão ter aí já em mãos aberto a apresentação, mas eu vou estar disponibilizando um quadro perdão, com os requisitos avaliados e, posteriormente, com os indicadores do SBT Urban que correspondem aos temas desses requisitos. Posteriormente a esse cruzamento, o entendimento desses requisitos identificados e que puderam ser analisados, foi feito o cruzamento com os cálculos da SBT Urban, ou seja, os requisitos, as informações desses requisitos levantados serviram para alimentar essa ferramenta, né, o SBT Urban, o qual é composto por etapas de cálculo específicas. Eu não vou conseguir explicar e trazer aqui todas as minúcias, mas eu vou tentar aqui, de uma forma geral, poder estar trazendo os principais objetivos desse processo de cálculo. É importante entender, de forma assim, primária, que o SBT Urban ele traz como metodologia a avaliação individual de cada indicador, por entender que cada indicador possui leituras específicas de entender o quanto aquele potencial sustentável influencia mais no resultado final, ou o quanto aquele potencial sustentável é lido, quanto maior melhor, quanto menor melhor, ou seja, para que possa existir
uma padronização, ele estipula primeiro uma etapa de normalização, onde é possível traduzir diferentes leituras do potencial de sustentabilidade específico de cada indicador para uma gradação entre 0 e 1 através de uma fórmula que traduz esses resultados. Eu vou depois estar disponibilizando meu e-mail, como eu disse, para poder estar falando um pouquinho mais sobre isso, mas aqui é porque eu tenho um pouquinho corrido. E também, posteriormente a essa etapa de normalização, em qual eu pego diferentes leituras de indicadores e traduzo para uma mesma leitura, existe a etapa de ponderação, onde eu consigo estipular pesos, mediante também a uma fórmula, a um cálculo específico, para poder estar identificando quais fatores são mais influenciadores no processo e na compreensão do potencial sustentável de determinada região. Assim, o SBT Urban ele apresenta uma flexibilidade maior de entendimento, de engajamento das características da região, das características locais, podendo ter aí adaptações mais fáceis de serem realizadas. Depois do processo de cálculo, que inclui o cálculo individual, a etapa de normalização, ou seja, a interpretação individual, o cálculo de normalização e a etapa de ponderação, é feita a somatória final, com o cálculo do peso específico respectivo de cada indicador. Sendo que, quanto mais próximos de 1, mais potencialmente sustentáveis se apresenta determinados fatores, se apresenta determinado indicador avaliado, e quanto mais próximos de 0, menor é o potencial identificado. No final, a gente conseguiu fazer algumas associações através de ensaios de aplicação do processo de cálculo nos empreendimentos de Catanduva, que pôde ser contribuiu para a gente poder estar organizando esses cálculos através de um quadro correspondente, onde a gente conseguiu dividir aqui conforme as categorias e os critérios correspondentes, o quanto de critérios ele atendeu, aquele empreendimento atendeu, o quanto a Benchmark atendeu e o quanto o SB2 Urban associa o valor, estipula o valor de acordo com o cálculo a determinado número de atendimentos. Ou seja, por exemplo, a gente vai ter que na categoria qualidade urbana, o residencial Nova Catanduva, ele atendeu a 11 critérios dos 13 critérios avaliados. O SBT Urban diz que desses 11 critérios atendidos pelo empreendimento, 1,18 é o score correspondente de sustentabilidade. Ou seja, eu consigo estar traduzindo esses critérios a uma gradação, o que permite um maior engajamento e entendimento do quão sustentável aquele empreendimento é, independente do número de critérios. Por exemplo, quando a gente pensa em empreendimentos que atenderam o mesmo número de critérios, mas que existem ali, apresentam ali características diferentes, é importante que essas características diferentes sejam lidas de maneira técnica, de maneira também importante, né, de acordo com as características locais, ou seja, essas diferenças muitas vezes podem influenciar no potencial de sustentabilidade de uma forma significativa, independente do número de critérios atendidos, diante de que, por exemplo, determinado critério de um é melhor do que o do outro, e não simplesmente o atendimento dele o faz ser sustentável. Então, o SBT Urban ele traz essa possibilidade de poder estar traduzindo o número de atendimentos numa escala qualitativa do potencial de sustentabilidade, sendo que acima de 1 ele é considerado o mais sustentável e para baixo de 1, próximo de 0, esse potencial de sustentabilidade é encarado de uma forma mais negativa. Bom, como conclusão, foi possível verificar que há sim a possibilidade de associação dos métodos e verificação de compatibilidade dos parâmetros indicadores, como pode ser comprovado pela possibilidade de associar esses requisitos e alimentar com esses dados os cálculos do SBT Urban. Também foi possível verificar o engajamento entre os fatores que contribuem para uma maior sustentabilidade e do edifício e do potencial sustentável dentro de inserção urbana,
né, no qual o Westbrook Ruben já traz um pouquinho mais de detalhes, um pouco mais de possibilidades de considerações, né, diferente do selo Casa Azul, que ainda assim traz sim muitos critérios, muitos requisitos que inclui a sustentabilidade urbana, mas que não traz problemáticas, não traz possibilidades de ampliar essa avaliação além do checklist. E também foi possível estabelecer referência, né? A adoção da referência, além de familiarizar, além de facilitar o processo de compreensão de avaliação, ela também contribui para o processo ascendente de sustentabilidade do espaço analisado, porque estabelece metas com maior legitimidade, considerando a adoção flexível de benchmarks que pode ser feita pelo avaliador, considerando aí características bem fundamentadas, né, obviamente, e que podem também ser realizadas de maneira frequente no decorrer da vida útil das edificações, porque a gente cai naquela situação de que o que é potencial, que o que hoje é sustentável pode não ser futuramente e exige aí uma reavaliação, ou se ele tem um potencial de sustentabilidade X, ele pode ter um aumento desse potencial de sustentabilidade. Então, assim, a adoção flexível dessas benchmarks contribui para o processo de interpretação frequente do potencial sustentabilidade do edifício aí de interesse, porque permite, né, que conforme vai passando o tempo, essas também possam ser realizadas de maneira frequente, por exemplo, se existe aí a avaliação de uma benchmark com o mesmo grau de semelhança, ou um grau superior de semelhança das características do empreendimento, possa haver uma troca dessas benchmarks, ajudando, né, ajudando para a evolução dessas avaliações. Ou seja, a ampliação da análise dos resultados e inserção do nível de sustentabilidade alcançado é evidente, né? Então, é isso. Eu espero ter sido o mais clara possível. É um pouquinho corrido o tempo aqui, mas eu também devido ao grau ao número de informações que também é muito grande, não foi possível passar tudo mais detalhado, mas eu estou à disposição. Eu vou deixar também, como eu falei, no e-mail, qualquer dúvida, que alguém tiver interesse, eu estou à disposição para oferecer mais detalhes sobre o assunto. E muito obrigada a todos que assistiram e bom evento para todos. Até mais.